de ouvir a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, graça e paz para você que está nos acompanhando aí da sua casa, do seu celular, do seu notebook. Nós estamos juntos, apesar da distância, permanecemos juntos, como foi dito aqui na abertura, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Permanecemos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo porque nós estamos no mesmo Espírito. Nós temos um só Deus, cremos num só batismo, numa só igreja, e é isso que faz de nós sermos uma só igreja, independente de onde a gente esteja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, espalhada nesse mundo. E eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 18, versículo número 14. E o tema da nossa mensagem, o tema da mensagem de hoje é: não troque um espírito firme por um espírito abatido. Vou repetir. O tema da mensagem de hoje é: não troque um espírito firme por um espírito abatido. Por que isso, Bruno? É o que nós vamos ver aqui em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 14. Eu quero te lembrar, você que congrega conosco, que é dizimista, que é ofertante, que nós temos o Pix e você pode estar contribuindo normalmente por meio do Pix. Eu, particularmente, já adoto, é muito mais prático, muito mais funcional e você pode fazê-lo também, ok? Capítulo 18, verso 14 diz assim: o espírito firme, presta atenção nisso, o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Esse provérbio de sabedoria que o Senhor deixou conosco, que deixou com você hoje, que deixa comigo hoje, que deixa com a sua igreja nessa noite, diz o seguinte: o espírito firme. Firme, pelo dicionário, eu tirei dois significados que me chamaram a atenção. O espírito firme, o espírito constante, o espírito que não vacila. Olha só que interessante, o espírito que é firme, o espírito firme, ou seja, o espírito que é constante, o espírito que não vacila. O espírito firme, ele é o fruto, ele é resultado de uma fé madura nos nossos corações. De uma fé que não é superficial. De uma fé madura. De pessoas, filhas de Deus e filhos de Deus, que não têm oscilações de fé espiritual. Ora eu creio, ora eu não creio. Ora eu confio, ora eu não confio. Sabe aquelas oscilações de humor? Pois é, a mesma coisa no mundo espiritual, aquelas oscilações espirituais. Não, um espírito firme é aquele espírito constante, aquele espírito que não vacila, aquele espírito que não oscila, é o espírito firme. E é o que o provérbio está dizendo, que é o espírito firme que sustenta o homem no período da doença. O espírito firme que vai sustentar. Sustentar o quê, Bruno? Sustentar o nosso emocional e sustentar o nosso espiritual. Durante um período de doença, é óbvio que nós passamos por várias emoções. Ficamos chateados, ficamos entristecidos, ficamos com medo, ficamos receosos, ficamos ansiosos, o que vai acontecer? Não é assim? Quando ficamos doentes ou alguém que está próximo de nós que está doente. Mas a Bíblia está dizendo que o espírito firme sustenta tanto o emocional quanto o espiritual da pessoa que passa por um período de doença na sua vida. Mas o espírito abatido, o espírito deprimido, ele não consegue suportar. Ele não fornece para esta pessoa as ferramentas necessárias para passar no período de doença. Não. O espírito abatido é o contrário do espírito firme. E o provérbio está dizendo, olha, o espírito firme é aquele que é capaz de sustentar você no período da doença. O espírito firme, aquele que não vacila, que não oscila, que é resultado de uma fé madura no seu coração, esse espírito firme é quem vai guiar você no período de adversidade, quando você estiver passando por uma doença. Que provérbio mais propício para os dias de hoje, não é verdade?
Um provérbio que vem de encontro aos nossos corações nesse período que nós estamos vivendo de infecção do vírus da Covid-19. E a Bíblia nos guia, nos orienta por todos os momentos das nossas vidas. Seja no momento da saúde, seja no momento da doença, seja no momento da riqueza, seja no momento da escassez de recursos. A Bíblia é um manual capaz de nos orientar por todas as fases das nossas vidas. Glória a Deus por isso. E ele nos orienta e nos guia também hoje sobre como passar no período da doença. E eu quero que você guarde esse provérbio, esse versículo tão pequeno aí com o seu coração. E eu quero fazer um paralelo aqui e depois eu vou voltar a ele. Eu vou citar aqui algumas pessoas, algumas situações que a Bíblia relata, que tem tudo a ver comigo e com você, com o que nós passamos nas nossas vidas. Eu quero citar aqui primeiro Adão e Eva. Adão e Eva trocaram o jardim que Deus os colocou pelo pecado. Adão e Eva trocaram a possibilidade de uma vida diante de Deus, vivendo a vontade de Deus para eles, de viverem uma vida que eles desfrutavam de um relacionamento com Deus tete a tete. Nada, não tinha nenhum empecilho entre Adão e Eva e o Senhor. Eles trocaram tudo isso pela proposta que Satanás fez para eles, de pecarem, de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o problema é que eles foram criados para desfrutarem do bem. E não tinham estrutura para lidar com o conhecimento do mal. E quando eles conheceram o mal, o coração deles e a mente deles não tinha estrutura para rejeitar o mal, então o pecado entrou no mundo. Eu quero citar aqui Esaú e Jacó. Esaú, que abriu mão, que trocou a sua primogenitura, algo tão valioso para aquela cultura, para aquela época, por algo tão elementar, que era um prato de comida, para cumprir um capricho da sua carência de fome. Quero citar aqui também as pessoas que viviam no contexto da Torre de Babel, quando a Torre de Babel começou a ser construída. Pessoas que trocaram uma vida reta diante do Senhor por uma vida deliberada na prática do pecado. A Torre de Babel acontece no contexto pós-dilúvio. Então as pessoas, ao invés de elas se arrependerem dos seus pecados, se voltarem ao Senhor, essas pessoas disseram, não, nós vamos viver a vida do nosso jeito. Nós vamos viver a vida segundo aquilo que a gente acha que é bom, inclusive pecando contra o Senhor. E aí alguns perguntaram, mas e se tiver outro dilúvio? Eles falaram, não tem problema, nós vamos resolver isso. Nós vamos construir uma torre tão alta que vai alcançar os céus e nada, nem ninguém, nem o Senhor vai ser capaz de tirar a nossa vida ou de impedir a gente de viver a vida do nosso jeito. Eles trocaram a possibilidade de viver uma vida reta diante do Senhor. E quando nós vivemos a vontade do Senhor, a gente já sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para viver do jeito que eles achavam por bem, para viver na prática deliberada do pecado. Quando você vê a história de Judas Iscariotes, um homem chamado pelo próprio Cristo, um homem que, andando, vivendo a sua vida, tem uma intervenção divina do Cristo que chega até ele e fala, ei, vem me seguir, vem ser o meu discípulo. Um homem que passa 3 anos junto com Jesus, aprendendo, tendo um chamado, e ele troca o seu chamado e troca o seu ministério apostólico por dinheiro para atrair a Jesus Cristo. Bruno, o que essas situações, essas pessoas, elas têm em comum, que elas nos auxiliam a entender a mensagem de hoje? Todas essas pessoas têm em comum que elas trocaram um propósito de Deus por uma proposta terrena. Elas trocaram um propósito que Deus tinha para a vida delas por uma proposta, por algo passageiro, algo momentâneo, uma satisfação de uma carência, de um desejo, de um capricho. Eles trocaram aquilo que Deus tinha preparado para eles desfrutarem, para eles viverem, por aquilo que eles achavam conveniente. E o que isso tudo tem a ver com nós é que nós não somos diferentes dessas pessoas. E a Bíblia nos ensina a nos policiar, no sentido da gente estar atento para que a gente não venha cometer o mesmo erro, o mesmo equívoco, de trocar um propósito por uma proposta, de trocar um espírito firme por um espírito abatido. O Senhor, Ele não quer que a sua igreja troque um espírito firme por um espírito abatido. Você está entendendo isso? Estamos entendendo isso aqui?
A pessoa que vive com o espírito abatido, com o espírito deprimido, é a pessoa que é marcada, aquela pessoa que é reconhecida por ser uma pessoa amargurada. Aquela pessoa amargurada, uma pessoa desesperançosa. Um espírito abatido provoca em nós essa pessoa que se torna uma pessoa desesperançosa, desprovida de esperança. Não tem nada que possa acontecer de bem. Não sabe aquela luz no final do túnel? Pois é, apagou. Não existe mais nenhuma esperança, porque a pessoa ficou desprovida de esperança, porque dentro delas tem um espírito abatido. Um espírito abatido torna uma pessoa ansiosa. Uma pessoa que está sempre... O que vai acontecer? Como que vai acontecer? Como que eu vou fazer? Quando que vai... E aquela pessoa parece que está num mar de aflições e ela começa a perder o ar. Ela começa a perder a capacidade de trazer solução para a sua vida. E parece que cada vez mais ela vai afogando essa ansiedade. Essa sensação que faz a gente perder o nosso chão e se afundar no mar de aflições. Um espírito abatido torna pessoas ansiosas. Um espírito abatido torna pessoas magoadas. Pessoas ressentidas. Pessoas cheias de mágoas e feridas nos seus corações, que não conseguem abrir a sua boca para poder trazer bênção para a vida de alguém. Sempre tem que trazer alguma coisa que aconteceu. E ela vai se tornando uma pessoa vitimista com o tempo. Uma pessoa cheia das feridas não tratadas e não curadas. Um espírito abatido produz pessoas desgostosas com a vida. Aquela pessoa que está desgostosa com a vida, sabe? Aquela pessoa que a vida começa a perder o sentido, começa a perder o propósito. Ela perde o seu chão. Por quê? Porque tem um espírito abatido. E nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, são dias que nós estamos enfrentando um cenário atual da infecção do vírus da Covid-19, junto com notícias de falecimento que vão chegando até nós. Nós estamos lidando com um cenário que é marcado por superlotação da estrutura hospitalar das nossas cidades. Um cenário que a gente fica... Como é que vai fazer? Um cenário que é marcado pela falta de suprimentos básicos para poder tratar. E o pior de tudo, um cenário que é marcado pela politização da saúde. A saúde, que era para ser um direito social e um direito humano, passou a ser campo de políticas. E com isso ninguém ganha. Pessoas vão se tornando inimigas, enfrentando outras pessoas por conta de misturar as esferas. Algo que era para ser no campo da saúde, campo da política, se mistura e a gente já não começa a saber mais o que é certo e o que é errado, e a gente vai vivendo nesse cenário totalmente caótico. Se não fosse o suficiente, nós temos junto a isso as notícias de pessoas que estão doentes, infectadas e até mesmo, no pior cenário, das mortes, dos falecimentos. Antes eram pessoas distantes. Fulano, ciclano, sim. E agora não. São pessoas que a gente conhece do nosso convívio, até mesmo familiares. E, infelizmente, perdem suas vidas. Tudo isso, esse cenário, mais essas notícias que vão chegando, o que elas causam na gente? É natural. A gente fica entristecido. A gente fica triste. A gente fica até perplexo. Nossa, mas fulano. Nossa, mas ciclano. Conversei com ele esses dias. Tá? A gente fica... É natural. É natural. Agora, o que a gente não pode tornar natural é trocar um espírito firme por um espírito abatido no meio da doença. Porque no meio do período da doença, o Provérbio 18, versículo 14, está dizendo que só um espírito firme é capaz de nos sustentar. E se nós trocamos um espírito firme por um espírito abatido, a Bíblia já está dizendo que um espírito abatido não é capaz de sustentar ninguém. Uma pessoa com espírito abatido dentro de si não tem estrutura nem emocional nem psicológica para passar no período de doença. Ele não sustenta. E a Bíblia está nos ensinando, olha, não troque um espírito firme por um espírito abatido. Não troque a sua esperança
pela incredulidade. Quando nós colocamos as nossas esperanças nas coisas dessa terra, nós estamos fadados a nos frustrar. Quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, nós estamos correndo o risco de nos frustrarmos. Mas quando nós colocamos as nossas esperanças no Senhor, que não falha, seja qual for o momento que nós possamos estar passando, aí sim, nós mantemos e alimentamos um espírito firme. Estamos entendendo isso daqui? Muitas vezes o nosso erro está nisso. A gente deposita a nossa esperança em alguém, em algo, em algum lugar. Não, meu irmão. A nossa esperança tem que estar no Senhor. E o Senhor, sendo todo-poderoso, se for da vontade dele, ele opera o que ele tem que operar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Glória a Deus por isso. É por isso que a nossa esperança tem que estar no Senhor e não nas coisas que são dessa terra. Tem que estar naquilo que é invisível aos nossos olhos humanos, mas visível aos olhos da fé. Glória a Deus por isso. E é por isso que a Bíblia está dizendo, olha, não troca um espírito firme por um espírito abatido. Beleza, Bruno, eu entendi isso. Agora eu quero entender como que eu faço para manter um espírito firme dentro de mim. Nós precisamos nos voltar mais e mais ao Senhor. Fazer de Deus o nosso porto seguro. Você sabe o que é um porto seguro? Porto seguro, se você procurar no dicionário, vai estar dizendo lá que é um local, um ambiente para a embarcação chegar, atracar e eles poderem descansar. E eles poderem ter segurança. Você sabe por quê? Porque antigamente tudo era feito, como você bem sabe, pelo mar. Tinham as embarcações e elas iam pelo mar. Então os reinos mandavam seus representantes pelo mar, pelos navios. O comércio acontecia pelo mar, pelos navios. Tudo era ali no mar. As guerras aconteciam pelos mares. E você está lá no mar, é um ambiente que ninguém é dono. Você não estava seguro. Você ia para o mar, a pessoa ia lá para o mar com a sua tripulação, na embarcação, ela não estava seguro. Qualquer outro navio podia chegar e atacar. Qualquer outro navio podia chegar e tentar roubar a carga, enfim. Mas quando esses tripulantes com as suas embarcações chegavam a um porto seguro, ou seja, um local, um porto, que eles podiam chegar com a embarcação e atracar. Seguro, porque ali existia segurança. Então eles podiam atracar, descansar, reabastecer a embarcação e aí voltar para a missão deles de novo no mar. Descansados e reabastecidos. Quando nós dissemos que nós vamos fazer do Senhor o nosso porto seguro, nós estamos dizendo isso. Que nós vamos diariamente nos voltar ao Senhor, irmos até o Senhor no nosso tempo de comunhão, nas nossas orações, no nosso devocional, no nosso jejum, por fazer dele o nosso porto seguro, um local que nesse mar agitado desse mundo está caótico, mas no Senhor nós encontramos um porto seguro, um local que nós podemos chegar diante dele, da presença dele e descansarmos o nosso coração. Um local que nós possamos chegar diante da presença dele e sermos fortalecidos. A nossa esperança é renovada, as nossas forças são renovadas e o nosso espírito firme, ele é revigorado. Glória a Deus por isso. E até aquele que estava com o espírito abatido passa a ter um espírito firme diante da presença do Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. E a força que vem do Senhor, ela não pode ser combatida pelas coisas desse mundo, corrompida com as coisas desse mundo, porque a força que vem do Senhor, vem no nosso coração, nos fortalece. Glória a Deus por isso. E o Senhor está dizendo, olha, venham até mim. É o que Jesus diz lá em Mateus 11, venham até mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu sou o porto seguro de vocês. Se vocês vierem até mim, vocês vão encontrar descanso, porque no porto seguro é o local de encontrar descanso. Se vocês virem até mim, eu vou renovar a força de vocês.
Venham até mim, apenas venham até mim, apenas façam de mim o porto seguro de vocês. A pergunta é, o que tem sido o seu porto seguro? Será que o porto seguro nosso tem sido alguma pessoa, algum político, algum local, alguma estrutura física? Faça do seu porto seguro Jesus Cristo. Jesus Cristo quem diz, venham até mim. Então vamos aprender a ir até o Senhor. Vamos aprender a fazer do Senhor nosso porto seguro, encontrarmos descanso nele, encontrarmos forças nele e assim termos um espírito firme e não um espírito abatido. O que o Senhor quer da sua igreja nesses tempos, nesses dias, é que a sua igreja não troque um espírito firme por um espírito abatido. Porque se a igreja do Senhor trocar um espírito firme por um espírito abatido, como que as pessoas ao nosso redor, a nossa cidade, vai poder ser sustentada com uma palavra de ânimo, uma palavra de força? Não tem como. Então o Senhor está querendo da sua igreja, nesses dias que nós estamos passando, que nós tenhamos um espírito firme. Porque o espírito firme sustenta o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? E para finalizar e a gente orar, eu quero ler contigo, você não precisa nem abrir. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, alguns versículos. 8. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei e por isso é que eu falei. Também nós cremos e por isso também nós falamos. Como que a igreja de Cristo pode ser uma igreja viva, atuante, que crê e também fala, que acredita e também testemunha? Tendo um espírito firme e não um espírito abatido. Verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não troquemos um espírito firme por um espírito abatido. Glória a Deus por isso. Quero te convidar você, onde você estiver,